compartilha e se inscreve lá, tá? Dá o likezinho lá pra gente. Hoje nós vamos de novo. Vocês viram que hoje eu tô de pirata. Meu chapéu de pirata. Como sempre, para chamar a atenção de vocês. Então, vamos lá. Hoje a tia vai contar uma nova história do nosso grande livro das emoções. Hoje a história que a tia vai contar é O Elefante e o Deus da Chuva. Presta atenção, é uma história bem legal. Há muitíssimos anos atrás, o elefante era o habitante mais arrogante das planícies do Logonói, ao leste da África Central. Quando levantava sua cabeça formidável, podia avistar o cume, sempre nevado, do Kilimanjaro. O Lozogonói era um imenso vale verde, com ervas muscosas, povoadas de insetos e répteis, com plantas e matagais onde vivia toda espécie de animais, com árvores nas quais se aninhavam todas as aves. As águas do rio Banganai regava a planície e caíam por cataratas barulhentas e se juntavam às águas de Niboai. E tudo porque Baial, o deus da chuva, regava com generosidade aquela região africana. Um dia, o elefante enfrentou Baial, com quem mantinha uma antiga rivalidade, e lhe disse em tom insolente: quem você pensa que é? O que seria de você se eu arrancasse as ervas, as plantas e os matagais, se destruísse as árvores de Lozogonói e tudo ficasse reduzido a um deserto? Baial se aborreceu diante do atrevimento do elefante e lhe respondeu: não está vendo, fera estúpida e vaidosa, que você ficaria sem nada para comer e morreria de fome? E com você todos os animais da planície e os peixes do Banganai. O elefante, cheio de raiva pela resposta do deus da chuva, pôs-se a arrancar as ervas, as plantas, os matagais e as árvores, até que Lozogonói ficou sem vegetação nenhuma. Baial explodiu de ira e decidiu não fazer chover mais sobre aquelas terras. E a Lozogonói se tornou árido. O Paganai se transformou em um regado miserável. Os animais morriam de fome e de sede. O elefante, contemplando o desastre que seu orgulho e seu mau caráter havia causado, dirigiu-se a Baial para pedir a ele que voltasse a chover sobre as planícies áridas. Baial estava irado demais e não lhe deu atenção nenhuma. A seca foi mais abrasadora ainda. Então o elefante, lembrando que o galo era muito amigo de Baial, pois todas as madrugadas despertava o sol, implorou que intercedesse para que voltasse a chover. Baial, majestoso, deus da chuva, não continue emburrado com o elefante. Ele já se arrependeu da sua soberba e promete não voltar a falar com você com petulância. O Lozogonói está morrendo de fome e de sede. Logo, a vida vai desaparecer. Regue-o com abundância e nós, as plantas e os animais, seremos eternamente agradecidos. Baial se acalmou um pouco e fez chover novamente, mas não com o esplendor de antes. A água formou uma poça e o elefante se apoderou dela em seguida. Saciada sua sede, ordenou à tartaruga que, quando ele não permitisse que ninguém bebesse a água, porque aquele poço era só sua. Isso foi tranquilo para a tartaruga, uma vez que os animais que se aproximavam eram pequenos. Mas quando o leão se aproximou, a situação foi diferente.
Sou o leão e posso fazer o que eu quiser, rugiu indignado. Em seguida, deu uma pancada na tartaruga, que a lançou a mais de 20 metros de onde estava e bebeu a água que quis. Depois dele, outros animais fizeram o mesmo. Quando o elefante retornou, imagine quanta raiva sentiu ao notar que haviam bebido da água. A tartaruga, que havia ficado morro acima, desculpou-se dizendo: Senhor elefante, sou um animal frágil e os que são mais fortes que eu não me escutam. O que eu podia fazer? Pobre de mim. E ainda por cima, o leão me deu um golpe que me deixou de patas para cima. O elefante estava tão furioso que levantou uma pata e deixou cair com toda a sua força sobre o casco da tartaruga. Desde aquele dia, a tartaruga ficou com a parte de baixo do casco achatada. O deus da chuva, ao ver o que havia acontecido, teve de fazer um esforço grande para se acalmar. Quando se tranquilizou, dirigiu-se a todos os animais de Lozogonói. Amigos meus, não façam como o elefante, que abusou de sua força e desafiou os habitantes da planície de Lozogonói e do rio Paganai. A raiva e o ódio só trazem fome e miséria, dor e morte. Compartilhem o que têm e não queiram ficar com tudo para vocês. Tomara que tenhamos aprendido bem a lição. O que aconteceu nessa... Ibagaial fez caírem novamente as águas em abundância. E Lozogonói voltou a ser o vale verde com ervas muscosas, povoadas de insetos e répteis, com plantas e matagais, onde vivia toda a espécie de animais, com árvores, nas quais se aninhavam todas as aves, e onde corria caudalosos o rio de Baganai. O que aconteceu nessa história? O elefante foi lá e foi soberbo, né, com o deus da chuva, que ele achou que ele era muito bom, que se ele arrancasse as folhas, tudo, não ia adiantar chover, que não ia ter nada. Só que o que aconteceu? Ele não prejudicou só ele. Ele pensou que estava prejudicando o deus da chuva, só que ele não estava prejudicando o deus da chuva, ele estava prejudicando a vários animais. Então, o que aconteceu? O deus da chuva foi lá e cessou a chuva. Aí, ele foi lá, pediu pro galo, pediu desculpa, o galo pediu desculpa. Ele voltou, mas ele não voltou com abundância a chuva. Quando voltou e deu só um pouquinho de chuva, o elefante foi lá e falou que aquela chuva era só dele, que aquele poço de água era só dele. E não era para deixar nenhum animal. E mandou a tartaruga vigiar. Só que a tartaruga pequena, chegou os outros animais e falaram que ia beber. E aí o elefante ficou com mais ira e pisou na tartaruga e achatou o casco da tartaruga. Quando o deus da chuva viu aquilo, o deus da chuva ficou com muita raiva. Mas dessa vez, ele não se irou, porque ele não ia só prejudicar o elefante. Ele fez o quê? Ele respirou fundo e foi lá. E quando ele foi lá, ele deu uma lição para os outros animais. Para os animais não serem igual ao elefante. Ou seja, pegar a coisa só para ele e não querer distribuir. A mesma coisa, hoje a tia, o que a gente aprende com essa lição? Que muitas vezes a gente sabe um conteúdo, por exemplo, a gente sabe fazer uma adição, aí tem um coleguinha nosso que tem dificuldade. Só que a gente fala assim, não vou ensinar ele não, mandei ele não saber. Isso não é certo. Se Deus deu a sabedoria pra gente, não custa nada a gente passar a sabedoria que a gente sabe pro nosso amigo. Por exemplo, muitas vezes você tem uma balinha e o seu coleguinha, você tem duas balinhas, e o seu coleguinha não tem uma balinha. Mas ele queria tanto uma balinha e não custa nada você dividir aquela balinha com ele. Então a gente tem que aprender a ter a caridade no nosso coração. Não é porque você não tem que Deus não pode preparar. Deus pode te dar condições e te preparar. Eu sempre falo para meus filhos, a nossa vida é uma grande roda gigante. Hoje você pode estar lá em cima, mas amanhã Deus pode fazer você estar lá embaixo. Então a gente não pode ser soberbo, a gente não pode fazer as coisas querendo só pra gente. Não podemos também termos ira,
porque aquele colega não me deu, também ele vai ver quando ele precisar. A gente não pode ter esse tipo de comportamento. A gente não pode pegar essa ira e fazer, por exemplo, se uma pessoa faz um mal com a gente tem que respirar fundo e mostrar para eles que nós somos melhores do que ele. Entendeu, turminha? Então, agora vocês vão fazer o livro de ciências, a página 106 até a 113, tá bom? Qualquer dúvida, a tia está à disposição, vocês podem me mandar mensagem que a tia vai ajudar. E a de português, a 276 a 279, tá bom? Façam as atividades, respirem fundo. Eu sei que tá difícil nessa quarentena, tem dia que a gente tá assim querendo explodir, não é só vocês, a tia também fica cansada. Mas se a gente for respirando fundo, acreditar que vai passar essa fase ruim na nossa vida e a gente vai conseguir, a gente consegue, tá bom? Um beijo no coração, compartilha, curte, se inscreve, tá bom? Deixa o likezinho lá pra tia, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo!